Continuando, eu trago ali o principal e ali eu vou caminhando já, para não estourar muito o nosso tempo, por uma visão mais do CISO, uma visão executiva, né. Hoje um papel do CISO na empresa, o papel do ISO, não é impedir o uso da inteligência artificial, até mesmo porque seria você hipoteticamente, você acreditar numa coisa impossível, tá. Mas estabelecer uma governança necessária, sabe, a inovação de forma segura, controlada, objetivo, reduzindo o risco de shell do IA, protegendo o conhecimento. Gente, o que que é o shell do IA? Simples. Sabe aquele chat que você logou e você usa na empresa? E assim, gente, o cara pergunta ou a pessoa pergunta qual que é a receita do bolo, ele tira da IA, faz, funciona. Ele pergunta como tomar o remédio que ele não entendeu a letra do médico. Lá fala, traduz, conversa, devolve para ele, se está certo ou errado, não façam isso, mas ele acredita. Você acha que ele vai fazer o quê? Quando você tiver algum problema na empresa, quando tiver alguma informação, quando ele precisar criar aquela fórmula do Excel, quando ele precisar cruzar, ele vai criar um cenário hipotético e jogar para dentro? Não, ele vai usar a conta dele, ele vai usar a solução que ele conhece, a IA que ele adotou lá no começo da nossa conversa. Ele vai pegar essa IA, ele vai jogar o dado lá dentro, e aí foi isso o dado da empresa. Então, assim, o Shadow IA nada mais é todas aquelas soluções de IA que a pessoa utiliza numa conta própria, como se fosse a empresa que está dentro da empresa, que é o qual a empresa deveria ter um trabalho de governança indicando qual que é a solução que deve usar, com uma política, com um manual, seja o que for, mas orientar o funcionário, o que eu posso, o que eu não posso, quais são os riscos, o que eu devo. Isso vai garantir alguma coisa? Nunca. Se isso garantisse, eu não precisava de lei. A gente tem lei ali para trânsito, tem lei que eu não posso beber e dirigir. Quantas pessoas bebem e dirigem? Quantas pessoas já fizeram isso? Quantas pessoas atravessam fora da faixa? E por aí vai. Eu não vou fugir muito do contexto, mas é justamente sobre isso. Você precisa ter o manual, você precisa ter as informações, você precisa ter um ponto de referência para o seu colaborador. E assim, me colocando ali como um decisor de ferramenta tecnológica de segurança, a pergunta que eu geralmente faço hoje para as empresas, né, não é que porque todo mundo fala: "Não, eu tenho IA, não, correlaciono por IA, meu firewall bloqueia por IA, pergunta para o meu firewall". A pergunta que eu falo: "Como é que o seu produto funciona com as outras soluções? Como é que ele entrega faz a integração com o Git? Como é que ele integra numa esteira? Como é que" porque assim, eu não estou criando silos, eu não estou criando ilhas. Se a gente for levar as ferramentas, comprar ferramentas, adicionar ferramentas, mudar ferramentas, nesse sentido todas se protegem e quando elas se falam? No incidente? Então, assim, as ferramentas precisam trazer essa visão de segurança embarcada, ela precisa falar a linguagem da IA, ela não precisa usar a IA. Eu acho que, sim, se a gente é um profissional de segurança, a gente precisa guardar muito bem isso. Tá? Na minha visão, respeito todas as outras, mas na minha visão, a ferramenta ela tem que falar a linguagem da IA. Lembra que eu falei? A IA chegou e sentou. Morra o resto. Ela já tomou o lugar dela. E aí, o que que pode ajudar um CISO, um ISO? Governança, segurança, gestão de risco, tá? Quando eu tiver mais evoluído, você pode usar um framework, um ISO, um NIST, um AWA. Por que quando eu tiver evoluído, gente? Assim, eu participo de grupos incidentes, ajudar amigos, coisa do tipo, consultorias. Tem muitos incidentes que acontecem que sequer existe uma planilha sabendo dos projetos com IA. Sequer existe uma planilha sabendo quem é o responsável pelo bendito projeto. Eu não estou falando nem de IA, tá? Eu posso chegar no IA, mas existem todo tipo de cenário que a gente encontra. Então, assim, padrão, governança. Eu não digo a governança, eu quero fazer a governança corporativa. Amadurece, primeiro descobre, centraliza, entende, depois evolui. Porque senão, meu amigo, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar falando para grego, você vai estar falando para o meu Shih Tzu, ele vai escutar o que ele quer, ele é seletivo. Se eu falar sair petisco, ele escuta. O resto que eu falar para ele, ele vai estar nem aí para mim. É sobre isso, isso funciona dentro do ambiente corporativo, tá? Então é muito importante a estrutura básica, entendeu? É muito importante trazer a visão. Qual que é a visão? Preciso da governança. Começa pelo básico, uma planilha, projeto, quem é o dono, o que que ele faz, qual é o objetivo, quem é o responsável e qual dado ele trata. Acabou. Tem um artigo meu no LinkedIn que fala sobre isso. Meu, tá lá.
Você com isso, você evolui para qualquer lugar, sem isso, você vai ficar achando ainda que a ferramenta vai fazer o seu trabalho, que a IA vai fazer o seu trabalho, lembra? Ela vai fazer se você conseguir ligar a máquina, porque se você tiver incidente de segurança, nem a máquina você ligar, você não tem IA.